Dando continuidade da aula passada, nós vimos que a função estática depende muito do padrão do computador, ok? Temos a função date aqui, né? A função date também serve para inserir a data de forma estática, ok? Só que há uma pequena diferença. A função date já faz a leitura do padrão, ok? Então, o padrão do meu computador é este. Usando a função date, o que ele vai fazer? Ele vai posicionar a data no formato do meu padrão do computador, que está na barra do start. Então, eu vou chamar a função date, usando o caminho curto, igual a date, ok? Para quem usa em português, seria a função data. Então, se forem a ver, tenho aqui na descrição, o primeiro argumento é o ano, nesse caso here, vou colocar aqui 2020, vírgula, depois o segundo argumento é o mês, né? Nesse caso o mês, posso colocar 09, ok? E o dia, posso colocar 28 ou 27, qualquer dia funciona, ok? Então vou colocar aqui 27, ok? Então, se forem ver, na descrição o que eu tenho o ano, depois vírgula, dependendo da versão, pode ser ponto e vírgula, mas na minha versão é vírgula. Depois tenho o mês, depois tenho o dia, ok? Veja só o que vai acontecer, ele vai colocar a data no padrão do meu computador, ok? Ele automaticamente faz a leitura do padrão. Por que nós temos que prestar atenção nessa parte de inserção de datas estáticas? É que se eu for a partilhar, por exemplo, este arquivo Excel, que a data foi inserida de forma estática sem usar a função, o que vai acontecer? Se o padrão for diferente da pessoa que vai receber o arquivo, automaticamente haverá confusão nas datas. Então, se tens certeza de que o teu documento não será partilhado, podes trabalhar com esta forma. Mas se for a partilhar o teu documento, recomendo com que seja a função date para inserir as datas estáticas, certo? Então, o que nós temos depois? Temos a função here, nesse caso o ano, depois o month, nesse caso o mês. Para que servem essas funções? Essas funções aqui têm como objetivo retornar uma parte da data. Nesse caso, eu posso retornar somente o ano. Nesse caso, vou chamar o ano igual a here. Ele pergunta serial number. Vou selecionar a célula enquanto a data. Ok? O que ele vai fazer? Vai retornar basicamente o ano que está contido nesta data. Nesse caso, 2020. E depois tem a parte do mês. Nesse caso, é o month, né? Vou usar o caminho longo, né? Para poder retornar o mês, vou para fórmulas. E depois tenho aqui a parte de data and time. Nesse caso, data e tempo. Se for a ver, tenho muitas funções aqui referente a datas. Nesse caso, vou procurar a função referente ao mês. Tenho aqui a função mês e depois vou selecionar neste campo aqui a célula que contém a data. Neste caso, a célula que contém a data é esta aqui. Seleciono, clico OK, tenho aqui 9. Ok? E depois tenho a parte referente ao day. O day é o dia. Ok? Vou usar o caminho curto, vou chamar aqui o day e depois vou selecionar a célula que contém a data que eu pretendo retornar o dia. Seleciono, fecho parênteses, tenho aqui 27. Ok? E depois tenho aqui o now, nesse caso o now é agora, retorna a data dos, ou a data atual e a hora atual, ok? Então a hora vai atualizando de acordo com a mudança do tempo do meu computador. Então vou chamar aqui now, nesse caso seria agora. Esta função aqui não recebe parâmetros. Em outras palavras, essa função não recebe nenhuma informação adicional, ok? Então clicando enter, se for ver, tem aqui a data, 2 e a hora, ok? Estou a gravar esse vídeo no dia 28/9/2020. Nesse caso, essa é a data em que estou a gravar o vídeo. Então, tenho aqui a data atual. Ele vai atualizando, assim que eu for entrar nas células, ele vai atualizando a parte referente do tempo, né? Nesse caso, a data só muda de 24 horas em cada 24 horas, mas as horas eles vão mudando assim que eu for a mexer nas células, ok? Então, assim que for a subir para 27, aqui também vai mudar para 27. Assim que eu for a selecionar uma célula para poder atualizar a planilha, ok? E depois temos a parte referente ao hour. Nesse caso, a parte referente ao hour é tempo, nesse caso, né? Nós queremos a hora, né? Então, vou selecionar a hora, por exemplo, desta data atual. Ou posso selecionar a hora desse tempo estático aqui. Então, vou colocar aqui igual, depois hour. Vou selecionar aqui essa hora estática, né?
e ele vai retornar aqui 10. E depois minutos, né? Igual a minutes. Vou selecionar aqui onde tem 2, mesmo campo que tem o tempo onde nós retornamos 10. Vou fechar. Tenho aqui 50 minutos. Depois os segundos, vou chamar o second. Posso usar o caminho longo, vou alternando para poder usar os dois caminhos. Second. E vou selecionar aqui a célula que contém o tempo. Nesse caso, seleciono. E tenho aqui 0 segundos, né? Porque foi antes mesmo de adicionar os segundos aqui. Vou colocar aqui 45 segundos, para ver. Tenho aqui 45 segundos e aqui já atualizou. Quer dizer, sempre que eu for a selecionar a célula, ele vai atualizando se tiver atualizado aqui o tempo, ok? E depois tenho aqui o time. O time é para inserir o tempo de forma estática. Então, para inserir o tempo de forma estática usando a função, vou chamar aqui o time. Nesse caso fica time. Deixa eu usar o caminho longo. Date and time. Vou procurar aqui a função time. Tenho aqui a função time. E depois tenho aqui a parte referente ao hour, né? No hour posso colocar, por exemplo, 15 minutos, 35 minutos, segundo, 40 segundos. Nesse caso, ele vai retornar o tempo, ok? No padrão do meu computador. Tá aqui, ok? Tem aqui 15h35 da tarde, né? Então, nesse caso, são 15h35 minutos, né? Então, tem aqui a forma estática de inserir tempo, ok? Vimos parte de inserir data e também de inserir tempo. E depois retornarmos uma parte da data e uma parte também do tempo, ok? Então, na próxima aula vamos dar continuidade com algumas operações usando as funções de data e tempo. Tchau!